Olá, eu sou Carlos Armit e hoje eu vou falar com vocês sobre o ano 2016. Estamos terminando esse difícil ano de 2015 e é uma época em que a gente começa a fazer os balanços e começa também a traçar os planos e começa a buscar as perspectivas para o ano que vai se iniciar. O que a astrologia e a espiritualidade têm a dizer sobre o ano de 2016? Bom, você já deve ter ouvido falar, está se falando muito na internet, que o ano de 2016 é um ano regido pelo Sol. O que significa isso? Bom, é um ano que vai dar o fim de um ciclo regido também pelo Sol, que começou lá em 1981. Existem ciclos de 35, 36 anos em que a regência dos planetas eles vão se sucedendo na regência dos anos. E agora em 2016 termina o ciclo do Sol, que começou lá em 1981. E em 2017 vai começar o ciclo de regência de Saturno, um planeta pesado e que vai trazer muitas situações difíceis que nós vamos viver até nos próximos 35 anos que virão a partir de 2017. Agora, 2016 ele se configura nesse momento como um ano de fôlego, de respiro, porque nós estamos saindo de um ano muito difícil, que esse ano regido por Marte de 2015, e foi um ano bastante tenso, com muito atrito, muita intolerância, muita polarização, muito conflito, e nós adentraremos um ano agora de 2016 regido pelo Sol, que vai trazer um pouco mais de luz, vai iluminar um pouco. Então nós podemos dizer que o ano de 2016 é o Sol começando a liberar os seus raios de luz por entre as nuvens tensas e densas de 2015. E o que representa o Sol na astrologia? Bom, o Sol é o símbolo da luz espiritual, da luz suprema, da conexão divina, da luz que vem do nosso real ser. E de uma certa forma, então, o ano de 2016 será um ano em que todos nós seremos desafiados a expressar essa luz espiritual. Só que dá um probleminha nisso tudo, né? Essa luz, para ela poder ser expressa, ela precisa atravessar certas barreiras, e barreiras emocionais que nós carregamos no nosso interior. Então existe um trabalho interior a ser feito para que essa luz em 2016 possa brilhar. E esse trabalho é justamente na parte do nosso subconsciente, porque é lá que moram elementos, crenças, bloqueios emocionais e às vezes até traumas e fobias que impedem as pessoas de viver plenamente o que elas são, impede as pessoas de demonstrar a sua luz espiritual. E aí elas ficam mais a cargo desses elementos negativos do seu interior e respondendo e reagindo às situações que o mundo traz, ao invés de buscar a verdade e buscar um comportamento mais alinhado com a sua luz. Ou seja, o ano de 2016 é um ano que vai te desafiar a estar alinhado com o seu real ser, com quem você é de verdade e não com as suas aparências, não com aquilo que você tem, não com aquilo que as pessoas querem que você seja, nada disso. É a sua luz pessoal que deverá brilhar em 2016. E para isso você vai ter que realizar um trabalho que muitas vezes não é fácil, que é justamente de domar os demônios internos. E esse trabalho, ele é prioritário, fundamental para que a gente possa crescer, para que a gente possa evoluir. Só que o que acontece é que em 2016 ele vai trazer esse desafio e existem duas formas de você fazer isso. Um com anestesia e outro sem anestesia. Com anestesia é você fazer um trabalho interno, de busca no seu interior das coisas ruins que você tem que matar dentro de você, das coisas negativas que você tem que neutralizar dentro de você e fazer isso conscientemente, sem procurar culpados, sem procurar nenhuma justificativa, sem fugas, nada disso. Encarar a si mesmo e saber que você tem que se dilapidar.
você tem que se preparar, você tem que buscar soluções que sejam criativas e que venham de dentro de você, da sua intuição, para a solução dos seus problemas. E não ficar procurando falsos profetas, procurando gurus, líderes espirituais, livros de autoajuda ou coisas do tipo. Porque todos os recursos estão dentro de você, desde que você se proponha a eliminar aqueles bloqueios, aquelas energias negativas que nos fazem ficar cegos para a verdade que nós carregamos dentro da gente. Então 2016 será um ano para isso. Esse é o caminho mais tranquilo. Agora, aqueles que não quiserem fazer isso, quiserem continuar na fuga, quiserem continuar culpando a política, culpando a economia, culpando a sogra, o diabo e tudo mais, essas pessoas que preferem essa fuga, preferem não encarar a si mesmas, elas vão ter um trabalho um pouco mais duro, porque elas vão receber as pancadas para que essa luz seja minimamente expressa. Porque existe um percentual de luz que a gente tem que manifestar nesse planeta. Se a gente não manifestar esse percentual de luz, a gente desencarna daqui e muitas vezes vai viver vidas em planetas que não são nem um pouco interessantes. Você pode até pensar, será que existe coisa pior do que a Terra? Tem muito por aí sim, viu? Então, a gente tem que começar a pensar nisso. Eu tenho um trabalho a fazer, eu tenho uma luz aqui para manifestar no planeta Terra. Então eu preciso buscar meios de resolver isso. Ou eu resolvo isso conscientemente pela minha própria vontade, né, com a minha própria responsabilidade, com os dons e talentos que eu tenho dentro de mim, ou então eu vou atrair situações muito difíceis, pancadas muito fortes, para que eu manifeste essa luz por meio de quebrar a casca na paulada. Essa vai ser a cara do ano 2016. Você vai ver muitas pessoas se encontrando, buscando caminhos novos, pessoas que estão se descobrindo e criando soluções muito inovadoras para suas vidas. E vocês vão ver também outras que estarão patinando, estarão sofrendo porque estarão fortemente agarradas nas aparências, fortemente agarradas naquilo que elas não são, nas coisas que elas acham que são ou que as pessoas querem que elas sejam. Então tudo isso vai ter que ser dissolvido. E se não for dissolvido por bem, vai ser dissolvido na base de conflitos e situações penosas. Durante todo o ano de 2016, mais especificamente nos meses de junho a setembro, nós viveremos fortemente uma configuração que eu já falei em um dos meus vídeos anteriores, que é da quadratura entre Saturno e Netuno. Saturno representa a realidade, os limites da realidade, e Netuno representa o devaneio, as coisas fantasiosas e também as coisas que acontecem por baixo do pano, né? Então, o que nós veremos nesses meses entre junho e setembro é que Saturno colocará duras limitações a todos os projetos que não tenham base, coisas descabeçadas, coisas que as pessoas fazem sem ter nenhum mínimo de lastro. Isso se deve também à questão da economia, então tem muito cuidado nesse período de junho a setembro, onde vai ser muito mais fácil ocorrer falências, tanto falências pessoais quanto falências de empresas, e principalmente não entrar na onda de coisas duvidosas, coisas que pareçam enganação, porque nesse período a gente corre o risco de levar uma rasteira muito grande, e isso também em nível pessoal e em nível coletivo, quando a gente fala de líderes que podem aparecer como salvadores da pátria, pessoas que vêm com propostas das mais diversas. Então tudo isso tem a ver com Netuno, essas coisas nebulosas, e principalmente também a corrupção, que é uma coisa nebulosa, que acontece por baixo dos panos. E em setembro, em junho e setembro, a gente vai ver muito mais coisa ainda aparecer, e dessa vez com um peso muito grande sobre a sociedade e uma consequência bastante pesada para as pessoas que estiverem envolvidas com isso. E por ser um ano de líderes, um ano do Sol, a gente já pode imaginar que muitas pessoas conhecidas, líderes políticos, líderes empresariais, continuarão sendo alvo de investigações e até de prisões, trazendo um momento assim, bastante crítico para essa história toda da corrupção no Brasil, e não só no Brasil, em nível mundial. Nós vimos aí o caso da FIFA, né, também do caso de corrupção nas Olimpíadas,
enfim, essas coisas em termos de mundo estarão bastante focadas na questão da resolução daquilo que é por baixo do pano, aquilo que está acontecendo numa situação assim nebulosa. Por ser o ano do Sol, as personalidades, os líderes mundiais estarão muito em foco esse ano. E falando especificamente aqui no caso do Brasil, que nós temos esse imbróglio todo em relação ao possível impeachment ou não, o que a gente vê é o seguinte: existe um eclipse que ocorrerá, um eclipse do Sol, que ocorrerá em março. E normalmente esses eclipses do Sol estão relacionados à deposição ou até renúncia de líderes mundiais. Então dá para arriscar que, se acontecer alguma coisa relativa ao impeachment, por exemplo, nós veremos isso ter o desenrolar a partir do mês de março, mais propriamente nesse mês que as coisas se manifestarão ou para o sim ou para o não, e a resolução virá daí. A parte boa é que Júpiter é um planeta de crescimento, de expansão, de conhecimento. Ele entrará em Libra no ano de 2016 e trará, portanto, um pouco de alívio para algumas questões conflituosas no mundo. Possivelmente nós encontraremos assim algumas questões relativas à diplomacia e principalmente no convívio harmonioso entre religiões. E é interessante a gente observar que Libra também tem a ver com leis, e Júpiter também tem a ver com leis. Esses dois, os planetas Júpiter e o signo de Libra, poderão trazer em 2016 uma renovação das leis, não só no Brasil, como no mundo todo. Vai se falar de muitas coisas, de muita ética, de muita questão de respeito, de direitos. Essas questões serão colocadas em discussão. Então nós veremos, muito possivelmente aqui em 2016, possivelmente no segundo semestre, uma necessidade da reformulação de algumas leis, tanto no Brasil quanto no mundo. Bom, pessoal, o ano de 2016 terá esse panorama. Será um ano, portanto, como disse, de um certo refresco, um certo fôlego, muito embora ainda as questões não resolvidas vão estar em foco. Mas é um ano para a gente aprimorar a nossa verdade interior, a gente aprimorar aquilo que a gente é na nossa realidade, na nossa essência, né? E não nos deixar levar por falsidades, por falsas ideias, por pessoas falsas, e estar sempre focado e fincar um apoio sólido e firme naquilo que você é enquanto ser espiritual, cidadão do universo, do cosmos, e estar alinhado com isso, e as coisas virão para você de uma forma quase que mágica. Bom, é isso aí. Eu desejo um ano de 2016 que seja frutífero, que vocês consigam esse alinhamento e consigam, portanto, resolver essas questões todas que precisam ser desanuviadas para que a gente possa caminhar e evoluir. Um grande abraço a todos.